Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pastor Giovanni do Zimmermann Júnior e hoje nós vamos continuar o segundo vídeo acerca da série Família. Espero de alguma maneira abençoar a sua vida em nome de Jesus. Esse é o nosso projeto chamado Meditando em Deus. Nosso Facebook é facebook.com/Meditando em Deus. Curta lá, compartilhe esse vídeo, que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial. Para que existe a família? Qual é o propósito da família? Por que nos casamos? Será que temos objetivos claros quando vamos formar uma família? Será que temos um propósito definido? Qual é o propósito para a família? Qual deveria ser o propósito da família cristã? Então é muito interessante nós pensarmos nessas indagações e, à luz da palavra de Deus, buscarmos respostas para essa pergunta tão importante: para que existe a família? Somente alguns fazem essas perguntas sinceras para si mesmo. A maioria das pessoas vivem em família sem considerar esse tema com tamanha profundidade. E é uma questão até existencial do próprio ser humano, entender o porquê dos relacionamentos, o porquê da sua vida, onde ele está inserido, na sua comunidade, na sua localidade, na sua vida pessoal, na sua vida afetiva e sentimental. Primeira coisa que nós observamos é que existe uma carência de propósito na vida das pessoas e objetivos equivocados. Carência de propósito? Como assim, pastor? Muitos simplesmente não determinam nenhum objetivo para a sua vida afetiva, sua vida relacional, seu contexto familiar. Casam-se, trabalham, se esforçam, adquirem coisas, têm filhos, mas não sabem o porquê disso. Qual é o propósito de tudo isso? Se nós perguntássemos, por exemplo, aos noivos, próximos ao casamento, por que vocês estão se casando? Certamente não nos dariam uma resposta satisfatória, correta e clara, muitos deles. Planejam os muitíssimos detalhes da festa, do casamento, sempre, muitas vezes, com o objetivo não de se alegrar em nível de família, mas de satisfazer o coração de outras pessoas, e às vezes até se frustram quando algumas coisas dão errado. E esses detalhes do casamento acabam às vezes até atrapalhando o vestido, a festa, a viagem, os móveis da casa, a lista de convidados, os aparatos naquela grandiosa festa. Mas provavelmente muitos noivos jamais se formularam sobre essa pergunta fundamental: para que vamos nos casar? Qual é o propósito do casamento e da família? E é essa falta de propósito que leva a maioria dos pais a crer que são bons pais se apenas dão para os seus filhos, por exemplo, comida, roupa, habitação, atenção médica, educação escolar, recreação e etc. Eles não se apercebem que, embora tudo isso seja extremamente importante, isso não é essencial. Segunda coisa que nós vemos são os objetivos equivocados. No coração de muitas pessoas existem motivações escusas, objetivos equivocados. A carência desse propósito definido para a família faz com que corramos atrás de objetivos errados e façamos dos meios um fim, ou do secundário o primordial. Invertemos os valores, cambiamos, trocamos os princípios elementares e fundamentais da família. Por exemplo, a pessoa que coloca os objetivos materiais como prioridade, como objetivo da sua vida conjugal, do seu casamento, da sua família, O progresso material, infelizmente, tem se tornado o objetivo principal na vida de muitas famílias. A grande meta deles é o conforto, entre aspas. Perdem a vida desejando e trabalhando para alcançar o desejado. Logo depois, continuam trabalhando para manter o que conseguiram. Seu pensamento sempre está atrás de uma nova aquisição, de um novo patrimônio, de um novo bem material. Sacrificam às vezes e põem a família de lado para conseguirem aquilo que desejam. Olha o que diz Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essas são as palavras de Jesus de Nazaré. Isso mostra que muitas vezes o coração do ser humano está equivocado, buscando os bens materiais em primeiro lugar, ou seja, tendo um objetivo equivocado.
Segundo ponto é a gratificação pessoal e egoísta, né? A pessoa entra no casamento, na família, querendo apenas se satisfazer de forma egoísta. É o egocentrismo. Alguns que se casam pensando apenas em si mesmos, né? É muito comum a gente ouvir no gabinete: por que vocês vão se casar? Porque eu quero ser feliz. Seu objetivo, infelizmente, é apenas receber. É receber e não dar. Não servir as pessoas, mas ser servido. Seja na área material, na área sexual ou no assumir as responsabilidades familiares, seu fracasso é certo se como base, raiz, fundamento da sua vida conjugal, casamento ou família, houver a gratificação pessoal e egoísta. Terceiro ponto é a adoração da própria família, ou seja, uma espécie de idolatria familiar. Alguns fazem da família um fim em si mesmo. A felicidade pessoal e a conveniência se tornam a meta mais alta da vida familiar. Mesmo que não se deem conta disso, consideram a Deus como um excelente meio para conseguir o seu bem-estar, o bem da sua família. Tais famílias vivem muito preocupadas e atarefadas por sua própria fama, pelo seu renome. Dedicam-se por inteiro a obter sua própria comunidade e prazer, colocando a família em primeiro lugar. Isso é um grande equívoco. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não podemos idolatrar também a família, filhos, marido, a própria família em si. Quarto objetivo equivocado é a obtenção dos benefícios legítimos da vida familiar. Obtenção dos benefícios legítimos da vida familiar. E este é o principal objetivo que leva a maioria das pessoas a se casar. Mesmo que não se apercebam disso de maneira consciente, evidentemente há benefícios legítimos que Deus mesmo tem outorgado ao casamento. Por exemplo, a alegria de viver em companhia, o poder dar e receber afeto, a felicidade, o deleite que proporcionam as relações sexuais, a intimidade do casal. O fato de estar arraigado e pertencer a um núcleo familiar é algo que nos satisfaz, né, que nos dá prazer, a cobertura um do outro, a proteção que se alcança dentro de um relacionamento conjugal, a bênção e a alegria de ter filhos, porque eles são herança do Senhor, conforme diz o Salmo 127. Então perguntamos, né, para mim, para você, para cada um de nós: está certo fazer desses benefícios o propósito para a família? Será que eu posso, esses benefícios que são legítimos da vida familiar, será que esse é realmente o propósito de Deus para a família? A resposta para essa pergunta é não. O desenvolvimento desse tema, né, nesse bate-papo informal que nós estamos falando, você terá clareza disso. Algumas considerações que são necessárias para que possamos entender qual é o propósito, o porquê que eu estou me casando, por que eu formo uma família, para que serve a família. A Bíblia diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos através desse lindo versículo de Romanos 11:36 é que Deus é o Criador da família. Deus criou todas as coisas. Fez o homem, fez a mulher e os uniu no casamento. O casamento é uma coisa linda. Em Hebreus a Bíblia diz: digno de honra entre todos é o casamento e o leito sem mácula. É algo que precisa ser honrado, a família precisa ser exaltada, precisa ser, referencial na sociedade. Deus instituiu o casamento para todas as gerações, para a bênção da sociedade, né? É Ele quem dá os filhos para cada um de nós, para que possamos administrá-los, cuidá-los, educá-los no temor do Senhor. Ele é o autor e o criador da família, por isso ele precisa ser o centro da família, porque Deus é o criador da família. Segunda verdade que nós aprendemos através desse versículo de Romanos 11:36 é que Deus é o dono da família. Toda a criação de Deus pertence a Deus, portanto a família também lhe pertence. A família não é nossa, a nossa família, o meu filho, a minha mulher, não, mas a sua família, a família de Deus. Não são os nossos filhos, mas os seus filhos. A nossa meta como pais é fazer com que os nossos filhos se tornem
filhos de Deus, que eles povoem o céu e que eles não possam ir de maneira nenhuma para o inferno. Essa deve ser a nossa meta e o nosso objetivo, povoar o céu através dos nossos filhos naturais e também espirituais. Salmo 24:1, a Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, Deus é o dono da família. Terceira verdade que nós aprendemos através de Romanos 11:36 é que Deus determinou um propósito para a família. Deus fez todas as coisas com uma finalidade pré-estabelecida. Isso significa que também a família tem uma intenção determinada por parte de Deus. Faz parte do desígnio de Deus sobre a terra. Ou seja, de antemão, antes de tudo, a priori, Deus lhe designou um propósito e uma meta clara. Então, em Efésios 1:11, a Bíblia diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus determinou um propósito para a família. E quarto lugar, quarto princípio que nós aprendemos através de Romanos 11:36, que serve para várias áreas da nossa vida, mas aqui no contexto familiar, a família existe para Deus. A minha família, sua família existe para Deus. Tudo foi criado para Deus. Dessa forma, a família existe para Ele, não para o nosso próprio benefício, satisfação, ego. A felicidade e o bem-estar do homem são derivados, vêm de Deus, procedem de Deus, são os acessórios, nunca o propósito central. O fim supremo da família é a glória de Deus. Será que a sua família tem vivenciado isso? Será que eu e você, será que nós, como casados, como pais de filhos, como maridos, esposos, temos instituído a nossa família, estruturado a nossa família para a glória de Deus? Esse é o quarto ponto. A família existe para Deus. Primeiro, Deus é o criador da família. Segundo, Deus é o dono da família. Terceiro, Deus determinou o propósito para a família. E quarto, a família existe para Deus, para a glória de Deus. E agora nós vamos tratar sobre outro tema muito importante: o propósito de Deus para a família. Coisa que nós vamos fazer no próximo vídeo, logo em seguida. Preste atenção, não perca essa série de vídeos acerca da família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A minha oração é essa: que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que os seus filhos sejam herança do Senhor, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida afetiva, sentimental, que você tenha os propósitos corretos, as motivações corretas no estabelecimento da sua família, para que realmente você seja feliz, satisfeito, que a sua casa seja um pedacinho do céu na terra, em nome de Jesus de Nazaré. Curta lá o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, siga lá o nosso facebook.com/meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, galera, Deus abençoe, valeu, tchau.